Em Mateus capítulo 15, do versículo 2, os escribas e os fariseus perguntam a Jesus: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Aí no versículo 11, Jesus responde a eles, dizendo o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Pois para os judeus existe a lei de Mishnah, que era um tratado da lei judaica e que trazia uma discussão de qual maneira deveria se lavar as mãos antes e depois das refeições. Mas Jesus ele basicamente quis dizer o seguinte para esses fariseus e para esses escribas: olha, o fato de um homem comer algo impuro não o torna impuro espiritualmente. As palavras é que saem da boca que contaminam uma pessoa, porque elas mostram a condição pecaminosa do seu coração. E os fariseus se sentiram ofendidos com o ensino de Jesus, porque demonstravam seu discurso hipócrita, porque honrava Deus com os seus lábios, mas o seu coração negava adorá-lo verdadeiramente. Só que Jesus vai dizer aqui no versículo 16, e ainda especificando o que seria isso que tornaria uma pessoa impura. No caso, aquilo que ela tivesse isso em seu coração. E ele diz assim: vós ainda estáis sem compreender o que seria isso? Ainda não compreendeis que em tudo que entra pela boca e sai para o ventre é lançado fora? Então ele basicamente quis dizer assim: o que eu como e o que é expelido depois, isso não vai me tornar impuro. Não. Mas estas coisas da boca que provém do coração, isso é que contamina o homem. Então Jesus quis dizer que aquilo que tem no nosso coração, daquilo que é mais alimentado, e por uma especificação de alguns pecados que ele traz aqui, é que realmente torna um homem impuro se ele permanece ou ele consome esses tipos de pecado em seu coração. Porque ele diz assim: porque o coração procedem os maus pensamentos. Aí é específico: os assassinatos, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então eu queria trazer uma reflexão muito rápida aqui. Claramente que devemos sim lavar as nossas mãos, é uma questão de higiene para a gente se alimentar, né? Mas aqui foi basicamente uma reflexão e sobre exagero. Claramente, o que torna um homem impuro espiritualmente não é chegar a comer um alimento com as mãos sujas, mas sim daquilo que lhe alimenta o seu coração. Esses fariseus, esses escribas, estavam basicamente vivendo pecados e não se arrependendo destes pecados, como alguns aqui foram assimilados, como adultérios, fornicação, falsos testemunhos. Então, quando Jesus confrontou eles e eles se sentiram ofendidos por Jesus, é porque possivelmente eles estariam vivendo esses pecados. Então, basicamente, eles não adoravam a Deus, endureceram os seus corações e estavam se alimentando cada vez mais do pecado. E Jesus especificou que o que torna o homem impuro espiritualmente é endurecer o seu coração, se negar ao arrependimento e muitas vezes viver uma religiosidade. Viver uma imagem que eu glorifico a Deus com os meus lábios, mas o meu coração se nega a adorar a Deus verdadeiramente. E adorar a Deus verdadeiramente é a gente se motivar a viver os seus princípios, a sua palavra e uma vida de relacionamento com Ele. E não tem como você viver uma vida de pecado sem arrependimento e viver uma vida com Deus, porque são coisas incompatíveis e isso torna o homem impuro e a impureza nos distancia da presença de Deus. Então vamos refletir que devemos nos motivar a vencer os nossos conflitos, os nossos pecados, mas realmente viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor Jesus.